Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma noite que Deus nos dá essa oportunidade de trabalhar nesse sábado maravilhoso. E, logicamente, né, que como Giovânia já falou na quarta-feira, no estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos gravando esse estudo, tá? Porque por questões pessoais, né? Então, está sendo gravado. Mas, de toda forma, vocês podem deixar a mensagem de vocês, interagir no chat, né, que vai estar funcionando, né, aqui no YouTube, tá, no canal Leal Bonito PE, e nós vamos adentrar no nosso estudo da noite de hoje. Enquanto a rede vai distribuindo o sinal, tá, logicamente, nós convidamos a vocês para que possam mentalizar o Cristo e a gente fazer aquela prece inicial, tá bom? Amado Mestre Jesus, que em Tua luz nós possamos aprender, junto com aqueles irmãos que já na caminhada evoluíram e nos servem de exemplo. Pedimos encarecidamente a irmão Francisco que nos apoie e que possa abrir as mentes e os corações de cada um que nesse momento aqui assiste a nossa live e que posteriormente venha também a assistir. Desde já, agradecemos a Deus essa oportunidade maravilhosa de aprendizado junto aos ensinamentos compilados do nosso irmão Emmanuel. Que Jesus nos ampare e nos inspire, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, gente, dando sequência aqui, né, no estudo, nós vamos utilizar o livro Pão Nosso. Nosso livro Pão Nosso, um dos livros da coleção Fonte Viva, tá? Se eu estiver olhando para outro lugar, gente, não se preocupe, porque estou numa plataforma também de gravação nova, então eu tenho que prestar atenção em alguns contextos, tá bom? Eu peço a paciência de vocês. O tema de hoje, ó, deixa eu colocar o tema aqui na tela, aí se vocês verem que tremeu um pouquinho, é que eu estou mexendo aqui no telefone, tá? O tema de hoje vai ser isso aí, olha. Conflito, aqui o tema, conflito, do livro Pão Nosso, tá? Estudo e coleção Fonte Viva. Então, esse é o tema da noite de hoje, conflito. E o que é que esse tema nos traz? O que é que esse tema nos traz de ensinamento? Primeiro, Emmanuel utiliza o ensinamento de Paulo aqui nesse tema. E utiliza a carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21, que diz o seguinte: Acho então esta lei em mim. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só. E o tema é conflito. Emmanuel, como sempre, esse espírito ele sintetiza. E ao sintetizar, nos permite, na síntese dele, nos permite abrir as linhas para que a gente possa esmiuçar esse entendimento. E isso é magnífico, é muito aprendizado. Emmanuel começa trazendo a seguinte fala: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Essa é a primeira fala de Emmanuel, que já nos mostra, já dá o aviso. Se estamos estudando o Evangelho, se estamos buscando o Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, se eu vivencio de forma sincera,
encontro grande conflito na minha própria natureza. Começo de todo mundo. Aliás, se você está sentindo um conflito agora, se você está em dúvida se está certo ou se está errado algo, se você está começando a perceber e dentro de você começa a fervilhar circunstâncias em que você está sendo colocado à prova, uns vão dizer, ai, como estou sofrendo. Paulo de Tarso diria, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Se quando eu quero fazer o bem, o mal eu já faço. Não é assim? Então, Emmanuel aqui já nos mostra como vai ser esse texto de hoje, nessa primeira fala. Então, dando continuidade, Emmanuel diz o seguinte, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. É muito interessante que cada um de nós, independente do credo religioso, está passando por um processo de defrontar-se consigo próprio. Defrontar-se consigo próprio. Né? Esse defrontamento consigo próprio, tá? Simplesmente faz com que nós sintamos aquela perturbação. Nós experimentamos perturbação. Mas eu fico pensando aqui. Enormes dificuldades no testemunho. Qual de nós teríamos coragem para entrar numa arena cantando e louvando a Jesus, sabendo que ia morrer? Esse é um dos grandes testemunhos de quem de fato carrega em si o seguir Jesus. E Paulo, naquele momento, estava se esforçando para seguir Jesus. E Emmanuel continua. No instante justo, tá? Deixa eu fazer assim para ver se eu consigo ajustar a câmera para vocês. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, aqui ele faz referência, lógico, a Jesus, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Isso é forte. É forte. É como diz o tema, conflito. Né? Conflito. Por quê? Sabe, veja como Emmanuel ele é cirúrgico na palavra. No instante justo, eu, você, qualquer um de nós, estamos passando por momentos que são próprios, adequados, justos diante da lei divina. E quando estes nos chega, quando eles, como Emmanuel fala aqui, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, quando a gente precisa de fato mostrar, não para outra pessoa, mas para nós mesmos, que estamos cheios de Jesus,
cheios de Deus, cheios de coisas boas no nosso coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira, rápida, algo que faz com que a gente, de forma rápida, ligeira, no susto, no solavanco daquele momento, nos tire do caminho. Isso é uma palavra de alguém que passa e que te questiona. Ah, Fábio, por que tu deixou fulano fazer aquilo contigo? Olha a provocação. Ou um xingamento. Ou alguém que não fala nada, mas age de uma forma em que me afronta ou que me desonra de alguma forma na minha consciência, lógico. A pessoa às vezes não sabe nem o que está fazendo. Mas eu interpreto como se fosse uma afronta à minha pessoa. E aquilo me tira do sério. Por mais que eu esteja trabalhando na seara de Jesus, por mais que eu esteja naquele momento executando trabalhos dentro do centro espírita ou em qualquer denominação religiosa, não importa qual, as atitudes são as mesmas. O intuito da boa religião é tornar pessoas cidadãos de bem, homens de bem e com atitudes cristãs. Essa é a boa religião. Se aquela religião só te promete coisas materiais e esquece da essência espiritual, logo essa própria religião vai passar, como tudo passa. Porém, toda aquela religião que transforma o cidadão de dentro para fora, ela é causadora do bem. Não tem como falir, entende? Seja ela qual for, de qualquer denominação que for. Então, nesse momento, se eu, no momento crucial em que eu preciso demonstrar que estou acompanhado do Cristo e que tenho o Cristo como meu guia e modelo de fato, e que eu preciso dali, naquela circunstância, mostrar que sou espírita, ou que me chamo cristão, que me denomino cristão, às vezes perco o caminho. Diante da própria consciência, olha o que Emmanuel nos fala. Diante da própria consciência, indicando-lhe a continuidade das antigas fraquezas. Ou seja, eu paro e digo, eita, voltei a ser o Fábio dos anos 50 depois do Cristo. Voltei a ser o Fábio que atirou pedra na cruz. Lá do arcabouço mental, que imaginemos que na nossa condição de pensamento, nós temos um iceberg. E um iceberg, ele vai mostrar apenas um pouquinho dele. Mas por trás desse pouquinho existe toda uma estrutura, né? Existe toda uma estrutura abaixo do que se mostra no iceberg. Somos nós. Nós, nessa existência, mostramos apenas uma pontinha do nosso comportamento moral, do nosso comportamento emocional, psíquico, enfim. Só uma pontinha. E dentro de nós, no nosso arcabouço mental, que a psicologia trata dessa forma, mas levando para as questões espirituais, diante das existências passadas, nós simplesmente, muitas das vezes, por uma simples palavra ou simples atitude de alguém,
buscamos no arcabouço mental, lá de dentro, aquele velho Fábio que matava, que assassinava. E por isso, muitos de nós não têm esse controle, né? Mas quando nos defrontamos com o Evangelho, nós percebemos que acontece o conflito. Quando nós conseguimos, de fato, tentar se melhorar, entramos em conflito conosco mesmo, com a nossa própria natureza. Emmanuel continua. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Porque quando nós já estamos adentrando no processo de vivenciar a nossa existência com bases sólidas e sinceras no Evangelho, nós começamos a perceber que pensamentos e intenções nossas já nos causam vergonha só só pelo fato de termos que pensar errado. Entende? Essa fala de fundo chama-se Laura, então não se preocupem, viu, gente? É isso mesmo, isso é live. Mesmo gravado, tá? Mas enfim. Então, aquele que já começou a introduzir o Evangelho no próprio coração, este, quando olha para si e para suas atitudes, começam a perceber o quanto ainda precisam se melhorar. O quanto ainda é vergonhoso pensar isso ou aquilo de alguém. O quanto é vergonhoso e doloroso discriminar. O quanto é vergonhoso e doloroso não perdoar. O quanto é vergonhoso e doloroso levar para o outro aquilo que não se é, mas a capa que eu quero vestir para que o outro me compre. Criar minhas máscaras, resumindo a conversa. Então, assim, é doloroso e vergonhoso. Vergonhoso e doloroso. O Emmanuel nos fala, desde que nós já estejamos adentrando com o Evangelho no nosso coração, né? E aí, o interessante é que Emmanuel também diz mais. Né? Dia 2 de outubro aí, olha, a casa está reabrindo, viu, gente? E começa o outubro leal, não esqueçam. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior. Quando deveriam sanar em si mesmos, a causa indesejável de sintonia com o mal. E aí Emmanuel nos chama a atenção para uma reflexão muito profunda. Muito profunda. Toda vez que nós percebemos que se achega na nossa mente algo ruim, devemos perceber primeiro nas nossas atitudes e ações onde que eu errei. Que porta que eu abri? Que janela que eu abri? Porque nenhum convidado entra na minha casa se eu não abrir a porta. Na sua, entra? Na sua casa, algum convidado entra sem que você abra a porta? Não. Penso eu que não.
Então, os espíritas principalmente, têm uma palavra doce, que vem carregando de outros séculos como demônio, mas agora transformou-se em obsessor. E o espírita, em sua grande maioria, culpa o obsessor pelas suas faltas. Então Emmanuel, inteligentemente, mostra aqui, traz para a gente um facho de luz para nossas próprias consciências, nos alertando que a gente sempre atribui, ou muitos de nós atribuímos, as nossas quedas a um espírito, a um obsessor. Ah, mas eu agi assim porque eu estava sob influência de um espírito. Ou José, Maria, seja lá quem for. Rapaz, não vamos orar para fulano, para Beltrano, né? Porque fulano e Beltrano tá precisando de oração, porque, meu Deus do céu, deve estar obsediado. Né? E aí a gente para perceber o quanto o pobre do obsessor no meio espírita, no movimento espírita, tem levado a culpa das nossas próprias mazelas morais. Geralmente, procuram o inimigo no plano exterior. Olha que fala de Emmanuel, no plano exterior. É muito fácil e confortável para nós procurarmos um culpado para as nossas falhas. É muito confortável colocar a culpa no inimigo que, se a gente se olhar no espelho, vai se dar de cara com ele. Então, Emmanuel só complementa quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Porque é sempre assim. Você vai sintonizar com a rádio Rio Bonito FM, que tem o programa Mensageiros da Luz, às 13 horas e das 13 às 14 horas. Então você vai sintonizar na rádio Rio Bonito FM, que é 104,9, né, aqui na localidade. Então eu tenho um sintonizador. Eu estou escutando outra rádio e de repente eu quero escutar agora a Rádio Rio Bonito. Então eu vou lá e sintonizo. Quando eu sintonizo aquela frequência 104,9, meu rádio ele tem um receptor e entra na mesma frequência. Ele recebe a mesma frequência. Dessa forma, com essa frequência, eu escuto a rádio. Eu escuto a música do momento. Eu sei que naquele momento eu estou na mesma frequência da rádio. Mesma coisa somos nós. Nós entramos na mesma frequência ou começamos a sintonizar uma frequenciazinha maléfica por pensamentos e intenções que nos são a chave de sintonia para ligar-me ou nos ligar a um determinado obsessor. Tem gente que tem tão fortemente esse trabalho que o obsessor nem chega perto porque ele não tem mais o que fazer. Ele não tem mais o que sugerir. Ele só tem o que assistir. Porque a pessoa por si só, por sintonizar com tanto mal, é igual uma luz. Você pega no escuro e acende um isqueiro ou um fósforo. Quando eu acendo o fósforo,
eu automaticamente, pode estar escuro como tiver, eu vou ter luz. E aquela luz, ela rompe as barreiras das trevas que ali naquele momento se encontram. E eu passo a enxergar. Pouco ou muito, mas eu passo a enxergar. Porém, quando eu apago aquela luz, porque eu quero, né, escurecer algo lá na frente, meu desejo é que outra pessoa, ou que, enfim, perca o caminho, o primeiro a ficar sem a luz sou eu. Isso é uma comprovação física, é só estudar, né? Então, naquele momento ali, de onde se origina o pensamento, se origina também a luminosidade ou as trevas. Entende? Então, Emmanuel, sabiamente, nos traz, né? Sabiamente, nosso amigo Emmanuel, ele nos traz aqui mais uma informação. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Ele está simplesmente dizendo, gente, olha, esquece que um mundo feliz, um mundo ditoso, daqui que a gente chegue lá, ó, vai durar tempo. São mundos que já não têm mais a vibração do mal. Na Terra, ainda de expiações e provas, sim, vai ter a predominância do mal. Por isso, os esforços de cada um de nós que desejamos vivenciar o Evangelho, que desejamos seguir Jesus, precisamos, de fato, e vontade de executar. Fato e vontade de executar. Né? Então, como Emmanuel fala aqui, não pensemos que a gente está livre. Ah, porque Fábio faz um trabalho tão bonitinho lá no canal Leal Bonito PE, Giovânia também. Eles não sofrem nada. Lê do engano. Esses é que precisam sim e que vão passar por provas que necessitam passar. Tá aí a vida do Divaldo Franco. Tá aí a vida do Chico Xavier. Lógico, não estamos nos comparando, tá, gente? Só mostrando a vocês que espíritos que vieram e que foram seguir Jesus, que se esforçaram a seguir Jesus, como o nosso amigo Paulo acaba de nos dizer aqui, como mensagem principal de Emmanuel, que é a carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 21, Paulo mostra o esforço que ele estava fazendo para a sua mudança. Justamente ali que Paulo nos mostra o nosso tema de hoje. Né? Que Paulo nos mostra o tema de hoje. Conflito. Na própria natureza dele. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Emmanuel aqui nos diz o seguinte, olha, Jesus é o modelo e guia, mas Paulo de Tarso é exemplo vivo de mudança de postura. Paulo é exemplo no esforço que fez para alcançar a iluminação que ele precisava. E quem foi Paulo? Saulo, que perseguia cristãos, o perseguidor, o assassino de cristãos. Assassino. Porque a intenção dele, me disseram uma certa vez assim, mas a intenção dele era defender o que ele tinha de conhecimento. Tá. Da mesma escola que veio nosso amigo Saulo, veio nosso amigo Gesiel, que se tornou Estevão. E qual a diferença? Se o professor e a matéria foi a mesma. A interpretação.
Estevão. Então, no progresso que Estevão fez diante dessa vivência do Evangelho, desse aprendizado que veio da mesma fonte, nessa interpretação e essa essência que ele conseguiu galgar, é muito maior, muito mais intensa, muito mais verdadeira do que aquela interpretação que Saulo detinha. Uma ligada à essência, a outra ligada ao poder. E Saulo, equivocadamente, pendeu para um lado que não deveria. Por isso que muitas das vezes é necessário que a gente entenda esse Saulo, esse Paulo e todo o contexto, trazer um pouco dele, da sua vivência, para nós, para que a gente entenda como ele vivenciou e, consequentemente, a gente aprender com os erros dos outros. No caso, com os erros de Paulo. De Saulo. Deixa eu ver aqui. Então, Emmanuel continua. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença, ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Olha que interessante que Emmanuel nos fala aqui. Olha que interessante. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou da teimosia, ou na inquietação de teimosia, indiferença, tanto faz, se tiver evangelho, se não tiver, ok. Para mim, tanto faz. Na vida, se hoje eu tiver sol, é sol. A indiferença para com as pessoas, a indiferença para com o que se sente, a indiferença. Como também aquela pessoa inquieta, que tem a oportunidade de trabalhar, digamos assim, né, na seara de Jesus, mas que fica o tempo todo inquieto com aquilo, ou a inquietação própria dentro de si fervilhando e não sabe conduzir e controlar. Enquanto existir os extremos, tanto a indiferença como a inquietação da teimosia, da persistência, insistência e assim vai, enquanto isso acontecer, não é chamado a análise, ou seja, aquele coração ele está num turbilhão da própria existência e não consegue enxergar os próprios defeitos, não consegue enxergar as próprias falhas, não consegue enxergar. Todo mundo erra, menos esse coração. Não consegue. Até reconhece às vezes assim, errei, tá, desculpa, tal, beleza, mas não consegue entender a profundidade do erro dele, o que aconteceu para com o outro. Não consegue ter a percepção. E aí é conflito. Ele não faz uma análise pura. Ele sempre faz uma análise e no final da análise que se faz, consegue encontrar ainda um culpado muitas vezes. Por isso que Emmanuel fala que não é chamado a uma análise pura, porque de fato não consegue. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, e aí eu quero chamar a atenção aqui nesse termo, nas vírgulas de Emmanuel. Entretanto, quando ele fala assim, entretanto, já vem coisa. Tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha.
Olha que interessante. Então, logo aquele coração que não consegue se encontrar, passa a se encontrar, passa a despertar, consegue fazer o despertar para o Evangelho, para a vivência do Evangelho, para o que vem de bom, esse coração entra num campo de conflito, converte-se ao campo íntimo em zona de batalha. Zona de batalha. Local em que nós simplesmente vivemos as nossas perturbações. Estou certo? Estou errado? Fiz o certo? Fiz errado? Santo Agostinho já dizia o seguinte: quer saber como foi teu dia? Faz uma reflexão no final do dia. Vê as pessoas que você tratou, como você tratou as pessoas, como você agiu, o que você fez de certo, o que você fez de errado. Será que você, quando agiu de tal forma, você poderia agir em público? Santo Agostinho traz uma lição linda para nós espíritas na codificação kardeciana, nos ensinando que a autoanálise das atitudes e dos pensamentos nos leva por caminhos de conflito interior para a resolução, porque nos ajuda naquele momento a entender onde eu devo trabalhar e em que emoção eu devo trabalhar. Ali eu consigo fazer esse trabalho de me melhorar. Ali eu consigo. Nesse momento eu começo a entender quem é Fábio e o porquê que eu fiz aquilo, qual foi a intenção que eu tive quando assim eu procedi. Entendem? Meu pensamento e meu coração viram uma zona de batalha íntima. Eu entro em conflito comigo mesmo. E aí as pessoas muitas vezes se perdem também aí. Porque quando para refletir, às vezes chega aquelas vozezinhas, né? Amizades e outras coisas mais. Mas rapaz, tu é muito besta de pensar sobre isso. Tu não sabe que se tu fizer assim, assado... Mas esse é um olhar materialista. É um olhar do imediatismo. Não do ser imortal que pensa que, começando a melhorar nessa existência, na próxima ela vai ser mais suave. Que na próxima vai ser mais suave ainda. É o ver o reino de Deus, até adentrar no reino de Deus. É uma sequência. Não tem como ser de imediato de uma hora para outra. O trabalho é intenso. Nosso amigo Paulo, ele fez um trabalho incrível. Ele deu um salto gigantesco no seu processo evolutivo numa única existência assim. Ele teve coragem e condição para fazer isso. Emmanuel continua. Contra a aspiração bruxuleante do bem, bruxuleante é a mesma coisa que oscilante, né? Contra a aspiração oscilante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Olha que fala interessante de Emmanuel. A gente o tempo todo está oscilando. Ora eu estou melhor, ora eu estou pior, ora eu ajo corretamente, ora eu ajo insensatamente, com insensatez, e aí eu ajo de forma equivocada, ora eu atiro pedras, ora eu, não, pelo amor de Deus, vamos trabalhar assim, assim. Enfim, eu vou oscilando no decorrer do dia. Porque durante o dia, nós podemos justamente nos analisar aí. Porque é justamente nesse decorrer do dia, se eu não tenho equilíbrio, ora eu estou no pico de uma situação, ora eu estou
baixo, cabisbaixo, triste, amargurado. Tudo reflexo do que a gente traz de bagagem das vidas pregressas. Daquele arcabouço mental que falamos anteriormente. Daquele arcabouço mental que carrega as nossas mazelas morais e que, consequentemente, nos alerta para o que precisamos trabalhar. São séculos e séculos acumulados de vivência, muitas vezes não raciocinada. E ao chegar na doutrina espírita, essa doutrina que nos puxa pelo raciocínio, essa doutrina que nos faz pensar, raciocinar sobre, primeiro, o que aprendemos moralmente no Evangelho e, consequentemente, como estou caminhando com esse aprendizado. E aí, me mostrar exatamente quem eu sou. E perceber que oscilo. O quanto eu oscilo? Quanto? O quanto isso pode ser prejudicial. Como também o quanto isso pode ser importante para uma mudança definitiva e efetiva. Indispensável, portanto, diz Emmanuel, grande serenidade e resistência da nossa parte. Serenidade e resistência. A fim de que o progresso alcançado não se perca. Porque no oscilar podemos nos levantar, ótimo se for assim, mas podemos cair, fraquejar. Por isso é importante a serenidade. Tudo que nos chega de informação, de conteúdo, de conversa, de observação em atitudes, precisa contar com a nossa serenidade. A serenidade de observar e automaticamente de ter resistência aos pensamentos que tal observação, que tal fala que eu escutei, me traz. Aí eu me lembro do observai, vigiai e orai. Observai, vigiai e orai. Observai como acontece. Porém, a serenidade é o momento em que eu estou observando. E aí a resistência no momento de vigiar os meus pensamentos e sentimentos diante das circunstâncias e fatos. E aí, da minha parte, é necessária a oração para que eu possa ter a força suficiente diante do acontecido e daquilo que está sendo me proposto. Então, por isso que Emmanuel nos fala, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Sabe aquelas pessoas que vivem uma vida inteira com alguém, né? E aquela pessoa machuca tanto, e aquela pessoa vai vencendo todos os dias, vencendo, chega no final da vida, já tá sabe, ela aguentou tanto, e não conseguiu mais manter o equilíbrio, a resistência, e aquela pessoa vai e mata a outra, assassina a outra. Entende? Perdeu o progresso alcançado. Mas para irmos encerrando o nosso estudo, Emmanuel diz o seguinte: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã,
no rumo da luz imperecível. E essa fala de Emmanuel encerra realmente com chave de ouro esse tema conflito. Esse tema conflito. Por quê? O Senhor nos concede a claridade de hoje. Que claridade que Emmanuel se refere? A claridade da doutrina espírita. A claridade dessa doutrina racional, dessa doutrina luminosa que mostra os caminhos em que precisamos andar. Deus nos enviou essa claridade há mais de 2000 anos atrás, com Jesus, para que enxerguemos o caminho. Jesus é luz. Jesus, caminho, verdade e vida. Slogan do Leal. Entende? Para que esqueçamos nós as trevas de ontem, o que a gente fez. Aí ele nos alerta do auto-perdão. Para o auto-perdão, para o processo de se perdoar primeiro. Esse processo de se perdoar primeiro é necessário. Porque as trevas de ontem não temos mais o que voltar atrás. E aí faço-me lembrar da fala do Chico. Desculpa, de Emmanuel através de Chico. Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós, podemos a partir de agora recomeçar e fazer um novo fim. Então, que a gente possa recomeçar, fazer um novo fim. Que a gente já errou, paciência, não temos o que fazer, mas a partir de agora posso mudar a história completamente, assim como Saulo fez, assim como este grande espírito fez. Para que a gente possa seguir para essa luz imperecível que é Deus. Então, gente, lembrando que o estudo está sendo gravado, isso é uma gravação, tá bom? Que dia 2 de outubro, deixa eu colocar aqui na tela novamente, dia 2 de outubro, né? Dia 2 de outubro, tá aí, ó, 2 de outubro, é aniversário do Leal, a gente está reabrindo a casa, tá bom? E vai começar o Outubro Leal. E o tema do Outubro Leal, nada mais, nada menos do que Paulo de Tarso, o apóstolo da transformação. Já tivemos vários oradores confirmando presença, né? E vai ser presencial nos sábados, mas nas quartas-feiras vai ser via live. Então vai ser um sistema bem híbrido, tá, gente? Então, dia 2 vai ser híbrido, vai ser à distância. Nossa amiga Dagmar vai fazer a abertura. Vamos ter Adriana Moura, Fernando Galindo, Adilson Santos, Laurisson, a senhora Araújo, deixa eu ver se eu me lembro mais. Meu Deus. Ai, Adriana Moura já falei. Enfim, vamos fechar. Vamos ter Ilomax, né? Batista, lá da Paraíba, um orador maravilhoso. Né? Vai trazer Paulo para a gente também. Vamos ter... Tá faltando alguém. Frederico Menezes vai fazer o fechamento com a gente. Então vamos tentar, dessa forma, fazer o Outubro Leal. Mais um desafio para a gente fazer aí, né? De forma híbrida, para levar para os que estão aqui na casa, presencialmente, sentir aquela energia maravilhosa do Leal e tentar transmitir para vocês que estão em casa, né, essa energia maravilhosa. Então, logo, logo a gente vai começar a soltar nas redes sociais o Outubro Leal 2021. Paulo de Tarso, o apóstolo da transformação. Vamos fazer a nossa prece final para que a gente possa finalizar nosso trabalho aqui e agradecer imensamente a Jesus pela oportunidade, a irmão Francisco pelo apoio, pela condução desse lindo aprendizado. Que Jesus nos ampare
nos guie, nos faça fortalecer nosso coração, nossa mente, e que tenhamos a coragem de mudar sinceramente para a melhora nossa e, consequentemente, do planeta. Que se faça luz onde nesse momento se assiste essa live, e agora ou posteriormente, que Jesus nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. E, como sempre, costumo terminar os trabalhos balançando a bandeira do nosso amigo Ismael. Deus, Cristo e caridade. Um forte abraço a todos vocês, que tenhamos uma semana luminosa e até dia 2 de outubro, com o início do Outubro Leal. Fiquem com Deus.